Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. E bom, esse vídeo, assim como os outros que eu vou postar, vão falar sobre livros. Livros que eu li, o que eu interpretei deles e como eles foram influentes na minha vida de alguma forma. O canal em si ele tem como objetivo ser uma espécie de propulsor na minha vida. Algo que me estimule a ler mais livros para que eu possa trazer livro para vocês aqui. Na verdade, vídeos sobre livros toda semana. O livro que eu decidi trazer para vocês hoje se chama Cristão Bem Informado de São João Bosco. É um livro escrito ali para o final de 1800 e ele teve como objetivo escrever uma espécie de guia para os jovens que já estão na Igreja Católica há um tempo ou que estão entrando na Igreja Católica agora, mas ainda têm algumas dúvidas em relação aos dogmas da Igreja, em relação ao peso das suas ações e como Deus enxerga elas e a que ponto essas suas ações podem te levar. Partindo para a parte estrutural do livro, é importante apontar que esse livro ele é bem curtinho, como disse anteriormente, e se você já é um leitor experiente, pode demorar aí 1h30, 2 horas para ler esse livro. E se você está começando a ler agora, não tem muito costume, você pode demorar um pouquinho mais, chegando a 1 dia ou 2, mas não muito mais que isso, tá bom? Lembrando que é importante você ter seu tempo para poder digerir as ideias que o autor aponta. Então, pessoal, eu abri o livro aqui para poder falar para vocês quais são os 5 capítulos que são abordados nesse livro. O primeiro capítulo se chama De que você necessita para ser virtuoso. Nesse capítulo aqui, São João Bosco ele aponta coisas que a gente pode utilizar ao longo do nosso dia a dia ou evitar para melhorar a nossa qualidade enquanto cristão e assim ser mais virtuoso. No capítulo 2 ele mostra meios de perseverança. Esse capítulo 2 ele é fundamental para quem está tendo muitos problemas com as coisas ao seu redor e tenta escapar delas de alguma forma e não sabe muito bem como fazer isso. Ele aponta nos detalhes como pequenas coisas podem acarretar em grandes mudanças na sua vida e assim te afastar de alguma forma da sua fé. O capítulo 3 se chama Semana Meditada e honestamente é o meu capítulo preferido desse livro. Ele utiliza os dias da semana, como segunda, terça, quarta, etc., para demonstrar coisas que tangem a nossa vida enquanto cristão. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, a quarta-feira se chama o juízo, a quinta-feira se chama o inferno, o sábado se chama o paraíso. E, bom, por aí vai. O capítulo 4 se chama Práticas da Piedade Cristã. Nesse capítulo, São João Bosco aborda como que a confissão, ir à missa e outras coisas como o exame de consciência são importantes na nossa vida e como que eles aliviam o nosso fardo enquanto pecadores. O capítulo 5 se chama Fundamentos da Fé Católica. Ele funciona como se fosse um perguntas e respostas. Nesse capítulo, São João Bosco ele aborda alguns temas que podem não ser muito bem elucidados durante a nossa formação enquanto cristãos católicos. E por conta disso você pode ter alguma dúvida ou não entender alguns detalhes sobre a Igreja Católica e aí nesse capítulo 5 ele vai abordar essas temáticas e muito provavelmente vai responder as suas dúvidas. Bom, partindo para a análise do livro de uma forma mais geral, a gente pode avaliar esse livro como se fosse algo bem direto e que te machuca muito no início. Principalmente se você tem essa visão mais romantizada do cristianismo, da Igreja Católica e dos seus dogmas. Você entende que a coisa não é tão simples e que as suas ações têm bastante peso, na verdade. Nesse livro, eu acho que, honestamente, não tem muito que a gente discordar do autor, né? Principalmente se você é católico. Eu acho que você pode até tentar argumentar algumas coisas enquanto você está ali na leitura, mas, honestamente, eu acho difícil, visto que é um livro muito bem embasado e além de ser muito bem embasado, ele se respalda muito bem nas escrituras da Bíblia e também de autores antigos. Então, esse livro me influenciou de uma forma muito positiva. Ele trouxe aspectos relevantes em relação ao dogma da Igreja Católica e me fez enxergar como eles são importantes e relevantes. E também observar como que as minhas ações são relevantes na minha vida e na minha fé. Esse livro tem como impacto no nosso cotidiano fazer a gente observar no nosso dia a dia as coisas que nos afastam da nossa fé e como o inimigo utiliza de argumentos muitas das vezes simples e que parecem banais para poder afastar a gente ao decorrer do tempo. Um belo exemplo disso que São João Bosco cita no livro é demonstrar para a gente que muitas das vezes as pessoas têm uma ideia e às vezes transmitem para a gente de que o cristão, enquanto católico, tem uma vida melancólica e triste. E se a gente acreditar nisso, honestamente, a gente acaba se afastando e essa informação é totalmente falsa. Então esse livro é principalmente uma recomendação para aqueles colegas que estão entrando na fé agora ou que não se sentem muito confortáveis na fé e precisam de algum tipo de impulso, algum tipo de reafirmação. É um livro muito interessante. Também recomendo para aqueles que têm uma visão mais romantizada do cristianismo e não que no cristianismo não tenha amor, mas também na fé católica há justiça
e há os nossos preceitos que nós devemos seguir com certa rigidez. Então, para concluir, a gente pode apontar alguns fatos, como ser um livro de rápida leitura, ser um livro intenso, incisivo, com pouca margem para especulação ou relativização dos argumentos. É um livro bem barato, que você encontra com facilidade na Amazon ou em outras livrarias cristãs, e que com certeza vai influenciar bastante na sua vida e demonstrar como seguir os dogmas da igreja e escapar de certas armadilhas pode ser proveitoso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo aqui até agora, se vocês tiveram paciência de assistir. Então é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau.